Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sabemos que, junto com estes 66 livros sagrados, foram escritos tantos outros livros. Existem tantos outros evangelhos que não apenas estes 4 que nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Outros evangelhos foram escritos, outras epístolas foram escritas por cristãos no início e também outras profecias aconteceram, foram dadas nos tempos do Antigo Testamento. Por que somente estes livros estão aqui? Porque o que atesta que estes livros são especiais e eles têm a inspiração do Senhor? Há uma aprovação do próprio Deus. Nós vamos ver que a própria Escritura cita a Escritura. Vamos ver então este primeiro ponto, o uso de citação das Escrituras. Vamos ver isto em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Lemos assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus foi interrogado não acerca das Escrituras, mas interrogado acerca da tradição dos fariseus. Aí está. Nós temos que, junto com a Bíblia, existe o Talmud, existem os comentários bíblicos. Junto com o Novo Testamento e a Escritura cristã, nós temos comentários católicos, nós temos os dogmas, temos a tradição da igreja, mas estes escritos não têm o mesmo peso das Escrituras. Não têm esse referendo de serem inspiração de Deus, para serem seguidos como palavra de Deus, como é a Escritura. Os fariseus perguntaram a Jesus, arguíram ao Senhor acerca da tradição. Por que seus discípulos não lavam as mãos na hora que vão comer? Como reza, como ensina a tradição. Então Jesus vai lhes responder com a palavra, com o entendimento, não pela tradição. O versículo 3 diz: Ele, porém, respondendo, disse: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus está dizendo: olha, vocês estão dando o mesmo valor à tradição que às Escrituras. Vocês estão invalidando a lei, colocando, sobrepujando com a tradição, com os vossos preceitos, a palavra de Deus. A tradição está dizendo que o que eu posso dar para o meu pai e a minha mãe é oferta ao Senhor. E Jesus disse: mas a lei está dizendo: honra. Honra teu pai, honra tua mãe. Não retires a honra, não retires o carinho, o cuidado com seus pais. E eles, pela tradição, diziam: se eu tirar o que eu deveria dar para os meus pais e der para o Senhor, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema, não há erro nisso. Mas não é assim que a Escritura diz. E o Senhor então está trazendo esta verdade. Olha, vocês estão invalidando o mandamento de Deus com a tradição de vocês. Nós sabemos que depois que Jerusalém foi destruída, que houve a dispersão dos judeus em toda a terra, de acordo com as Escrituras, com as profecias bíblicas, pois o Senhor disse desde Moisés, desde Deuteronômio, o Senhor disse que se o seu povo se curvasse diante de ídolos, se o seu povo fosse para a idolatria, então ele seria disperso. Jerusalém seria destruída, a nação ficaria entregue aos chacais, a nação seria destruída e o povo seria levado para todas as nações. Esta
é a palavra de Deus. Foi profecia e se cumpriu. E então, o que aconteceu? Muitos rabinos, os judeus, começaram, depois da destruição de Jerusalém, quando saíram para a dispersão, começaram a colocar os escritos rabínicos, o Talmud, no mesmo patamar das escrituras, em algumas circunstâncias até acima. Isso já estava acontecendo no tempo de Jesus. Então vamos ver o que Jesus disse para aquele povo no versículo 7. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus, então, estava chamando aqueles homens de hipócritas, porque eles estavam ensinando preceitos, doutrinas humanas e não a palavra de Deus. E o Senhor disse: olha, bem profetizou Isaías, dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Me honra com os lábios. Então, é tão importante sabermos que a Escritura, não existe outro livro, outro ensino, outro comentário, não existe nada que se coloque no mesmo patamar. Hoje, nós temos muitas Bíblias de estudo. Você tem Bíblia de estudo para criança, para jovem, para adolescente, Bíblia de estudo financeiro, Bíblia da mulher, Bíblia do ministro, Bíblia de tudo que é estudo. Mas não podemos colocar as notas de rodapé, as explicações de teólogos e de pregadores no mesmo patamar que a Escritura. Não. A Escritura, é a palavra de Deus. As explicações são dos homens. Não podemos colocar no mesmo patamar, e muito cuidado em fazer como os fariseus, colocando acima. Vamos ver a citação de Paulo em Atos 28, 25 a 27. Diz assim a palavra: e como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem profetizou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Esta é uma palavra pesada, é uma palavra difícil, triste. O Senhor dizendo: o povo não quer ouvir a minha palavra. Escolhem mandamentos, escolhem palavras para os seus próprios corações e se endurecem para a palavra de Deus. Mas não deve ser assim com você, não deve ser assim comigo. Nós devemos estar abertos às Escrituras, porque a Escritura é a palavra de Deus. E o Espírito Santo está aqui, do meu lado, ao seu lado, habita em nós e Ele nos ensina a palavra, Ele nos traz entendimento. Então, o que precisamos fazer? Ler, alimentar desta palavra, colocá-la em prática e saber que é a palavra de Deus. Ok? Você está pronto para ler a Bíblia com os óculos do Espírito Santo? Está pronto para chegar-se às Escrituras com temor e dizer: Senhor, me ensine? Vamos fazer isto agora? Eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor, reconheço que a Tua palavra é a verdade. Reconheço que somente em Ti há salvação, vida e perdão. Reconheço os meus pecados, a minha fragilidade. Reconheço as minhas fraquezas e Te peço perdão. Perdoa-me, Senhor.
Lava-me completamente de todo pecado e dá-me um coração puro, um coração semelhante ao teu, um coração cheio de paz, um coração cheio de amor. Dá-me um novo coração. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Senhor, queremos orar pelas pessoas que nos assistem, aqueles que já te conhecem, mas estão vivendo momentos difíceis de enfermidade, de luto, de dor, de tribulação, de provas, de opressão. Envia a tua bênção sobre cada lar agora. Traz o teu shalom, a tua paz, traz o teu amor, traz a tua presença em cada lar. Saúde para o enfermo, libertação para o oprimido e a tua bênção especial para cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.